Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Todo aquele que impede que a verdade seja conhecida é, de acordo com a palavra, não apenas um pecador, mas um pecador perverso e maldoso, porque ele conhece a verdade a respeito de Deus, pois Deus a tornou evidente, mas ainda assim prefere suprimir a verdade e ensinar a mentira, tornando-se, assim, um pecador perverso e maldoso, de acordo com a palavra de Deus. É uma vergonha um padre afirmar que Deus mandou fazer imagens. Veja que não é só o fato de afirmar algo que Deus não diz. É muito pior, é afirmar algo que é completamente contrário ao que Deus nos ensina. Porque a palavra é bem clara. Existem várias passagens bíblicas onde Deus proíbe esse tipo de prática. E não são apenas de deuses do Egito que Deus proíbe que tenhamos imagens. É de nada. No mar, na terra, mesmo que exista nos céus, não faça. Olha o que diz a palavra de Deus. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. A palavra de Deus é bem clara. Não faça imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Mas ao invés de ensinar essa verdade, a pessoa, para não ir contra uma tradição criada por homens e correr assim o risco de perder sua liderança, perder o seu salário, ele prefere se acovardar e ensinar mentiras, distorcendo a palavra de Deus. Ele prefere dizer: mas como Jesus veio como homem, e ele é a perfeita imagem e semelhança de Deus, e de fato Jesus é, que Deus quis com isso que nós fizéssemos imagens de Jesus. Ele diz que porque Jesus veio, foi para que nós pudéssemos ver sua fisionomia e fazer imagens dele. Mas não é isso que Deus diz. Não tem nada desse tipo registrado na Bíblia. Deus não disse: enviarei Jesus ao mundo para que o mundo veja a sua fisionomia e faça imagens dele. O que a palavra de Deus diz é isso. João 3,17. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. O objetivo da vinda de Jesus foi para nos salvar. Se Deus quisesse que nós fizéssemos imagens de Jesus, ele não teria vindo há 2000 anos atrás, ele viria nos dias atuais, onde existem equipamentos que podem fazer uma cópia exata da sua fisionomia. Mas ainda assim, seria só uma imagem vazia, sem vida, que não vê, que não ouve, que não fala e que não pode fazer nada por você. Não pode fazer nada por você porque não tem vida. Mas a pessoa, quando ela está dominada pelo mal, quando ela se acovarda, é difícil. E aí ele disse assim: vou provar para vocês que Deus mandou fazer imagens. Eu vou provar dentro da Bíblia que Deus mandou fazer imagens. Olha que ponto que chega.
o ser humano quando ele perde o temor a Deus. E aí ele cita a passagem bíblica onde Deus disse para Moisés que ele queria que fizessem a Arca da Aliança. Veja que eu não estou falando da Arca de Noé. Essa era a Arca da Aliança. Era um baú pequeno de madeira de acácia. Esse baú ele tinha 1,15 m de comprimento e ele representava a aliança de Deus com o seu povo escolhido. Deus disse para fazer esse baú e apenas esse. Não era para, ele não disse façam o baú, façam a Arca da Aliança e depois continue fazendo imagens. Não, ele disse para fazer apenas a arca, que era aquele baú de madeira que ia representar a aliança de Deus com seu povo escolhido. E olha só, logo depois, olha o que Deus diz aqui no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Deus disse: quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem se fará outra. Olha só, essa é a palavra de Deus. Ele disse para fazer uma arca naquele tempo, para aquele propósito com o seu povo escolhido. Ele não disse façam imagens. Onde é que nós vamos parar? Se dentro das igrejas, aqueles que deveriam ensinar a verdade, ensinam mentiras, heresias, que podem fazer com que você perca a sua salvação, aonde nós vamos parar desse jeito? Isso tem que acabar. Olha o que a palavra de Deus nos diz no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16. Portanto, não se corrompam, fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixes das profundezas do mar. Não faça! Ah, mas nem a imagem de Jesus, a palavra de Deus diz não. E de Maria? Muito menos. E do santo fulano? Piorou! Se Deus não quer que façamos imagens nem de Jesus, vai fazer imagens de homens? A palavra de Deus é clara. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem. Não faça de nada que exista no céu, na terra ou no mar. Não faça! É isso que a palavra de Deus diz. É isso que Deus nos ensina. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem, de nada que exista no céu, na terra ou no mar. Não faça! A palavra é bem clara. Ah, mas então, se for olhar por esse lado aí, então todo mundo está pecando, porque quem tem foto de um ente querido, a foto é uma imagem. Então a pessoa está pecando também? É isso? Não. Eu tenho fotos do meu pai, do meu amado pai que já foi para a glória, mas eu não fico de joelhos dobrados diante da foto dele. Nem fico com ela levantada para o céu e orando e dizendo: ô painho, intercede por mim. Pede para Maria. Fala com ela para pedir para Jesus. Não. Eu não ajo dessa maneira. Eu não fico orando para a foto do meu pai. João 16, 23. Jesus disse: naquele dia
não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Eu sou filho, e um filho tem acesso direto ao Pai. Basta dizer: Pai, me abençoe em nome de Jesus. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. O único mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus. Não é o santo este ou o santo aquele, é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Basta pedir: Pai, me abençoa em nome de Jesus, e será abençoado. Não é o santo este ou o santo aquele. E eu não falo isso como uma forma de desrespeito a grandes homens e mulheres de Deus. Pessoas que devemos ter como exemplo, que todo aquele que ama e quer viver de acordo com a vontade de Deus deve ter como exemplo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só, é isso que Paulo quis dizer. Que eu possa ser um exemplo para vocês, porque Jesus, ele é um exemplo para mim. Eu vivo da maneira que ele viveu, assim como Jesus se deu a si mesmo para nos salvar, eu também morri para o mundo e para as coisas dele, para as coisas deste mundo, para aquilo que parece ser vantajoso aos olhos humanos, aquilo que parece ser tão valioso que o mundo oferece. E eu considero como refúgio, como lixo, comparadas com o ganho inestimável de conhecer Jesus e fazer a vontade de Deus. Desculpa. Já pensou se os homens que se dizem homens de Deus tivessem como exemplo um homem igual Paulo, que tinha como exemplo Jesus? E os pastores? Já pensou se os pastores tivessem Paulo como exemplo de homem de Deus? Os pastores citam muito as cartas de Paulo em pregações, usam muito as cartas dele para estudos e devem fazer isso. Mas o problema é que a maioria não tem Paulo como um exemplo de homem de Deus. Focam tanto em dinheiro, dízimo, ofertas, campanhas, campanha de 100, campanha de 300, campanha de 500, campanha de 1000 e por aí vai. Já pensou se esses homens que se dizem homens de Deus servissem a Deus com coração íntegro? Eu fico imaginando aqui a alegria de Deus. Tem uma passagem na Bíblia onde eu imagino que Deus estava muito alegre, muito contente por causa da vida de um homem chamado Jó. A Bíblia nos fala que o diabo apareceu diante de Deus. Só que aí Deus já não perdeu tempo, logo Deus já disse: você reparou no meu servo Jó? Olha o que a palavra diz. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás:
reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Quando eu leio esse versículo, eu fico imaginando a alegria de Deus por olhar para a humanidade e ver ali um homem íntegro, um homem que o amava de verdade, que fazia a sua vontade. Você vê que Deus não perdeu tempo. Assim que o diabo apareceu, ele já perguntou logo: você reparou no meu servo Jó? Imagino que ele estava muito contente, muito alegre naquele momento, já que Deus fez o homem, foi para o seu louvor, foi para amá-lo. Eu fico pensando como Deus se sentiu amado naquele momento. Já pensou se os padres tivessem coragem de falar a verdade? De ir contra essas tradições criadas por homens e que são contra a palavra de Deus? Imagina, mesmo sabendo que correriam o risco de perder a sua posição na igreja, a sua liderança, mesmo sabendo que correriam o risco de perder o seu salário, mesmo sabendo que correriam o risco de perder a vida próspera que a igreja lhe proporciona, se eles tivessem coragem de falar a verdade. Eu fico imaginando aqui a alegria de Deus, eu fico imaginando Deus dizendo, tá vendo? Tá vendo aí? Olha como eles me amam! Eu fico imaginando a alegria de Deus, eu fico imaginando ele esfregando isso na cara do diabo e dizendo: olha! Olha como eu sou amado! Não é pelo dinheiro, não é pelo que eu posso fazer, não é pelo que eu tenho, é porque me amam. Não é pela comida que perece, mas é porque me amam com todo o coração, com toda a alma e com todo entendimento. Eu fico daqui imaginando a alegria de Deus quando ele vê um homem que o serve de verdade. Não um que usa a sua palavra, o evangelho, para se promover, para ter alguma vantagem, seja ela qual for, financeira ou de qualquer natureza. Aquele que ama a Deus de verdade, aquele que faz por amor, aquele que tem Deus como sendo tudo em sua vida. Mas nós vamos falar sobre esse capítulo, sobre esse livro de Jó em uma outra oportunidade. Eu quero focar aqui na coisa das imagens mesmo, né, que são contra o que Deus nos ensina, porque já passou do limite. E isso tem que acabar. Nós temos que ter coragem para lutar contra tudo que é contra a vontade de Deus. E as mulheres? Já pensou se a maioria das mulheres deste planeta tivessem como exemplo de mulher Maria, a mais abençoada entre todas as mulheres? Já pensou se a maioria das mulheres desse planeta ensinassem as suas filhas da mesma maneira, ter como exemplo Maria, que é de um caráter irrepreensível, a mais honrada entre todas as mulheres? Já pensou como seria? Mas infelizmente não é isso que acontece. Infelizmente, muitas têm como exemplo pessoas que não conhecem e nem fazem questão de conhecer
ou fazer a vontade de Deus. Pessoas com pensamentos, com um modo de viver e ideologias que não condizem com a verdade de Deus. Infelizmente, são exemplos para muitas mulheres e para muitos homens também. E para muitas crianças. Sabe, eu citei aqui como exemplos de homem e mulher de Deus, Paulo e Maria. Contudo, Paulo, ele é apenas um homem. Eu não devo orar pedindo para Paulo interceder por mim. Ele é um homem de Deus, mas é um homem. Maria, uma mulher de Deus, a mais honrada, mas ela não é uma divindade. Jesus não disse assim, quando forem orar, orem para Maria, peçam a ela para interceder por vocês. Ele não disse isso. O que ele diz é, quando forem orar, orem diretamente ao Pai, pedindo em meu nome. É isso que ele nos orienta. Então, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Deus te ama, Ele te conhece, Ele é o seu Pai. Você tem acesso direto a Ele. Quando você era criança, como é que você fazia quando você queria um presente do seu pai? Aí você ia no seu amiguinho ou amiguinha e dizia, ô fulano, pede para sua mãe, fala com ela para ir lá em casa e pedir para minha mãe pedir para meu pai comprar uma bola para mim ou uma boneca. Era assim que você fazia? É claro que não. E por que não? Porque é o seu pai que ia te dar o presente. Sendo ele seu pai, ele te conhece, ele te ama e você tem acesso direto a ele. Nós somos filhos de Deus e temos acesso direto a ele. Por isso que Jesus disse, peçam em meu nome. Peçam diretamente ao Pai em meu nome. No livro de Atos, capítulo 28, a palavra diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, de prata ou pedra, projetado por artesãos. Não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, de prata ou pedra. Não devemos imaginar Deus como uma imagem, uma estátua, criada por um artesão, feitas pela imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora, Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Não devemos imaginar Deus como algo criado pela imaginação do homem, como uma imagem feita de ouro, de prata, de pedra, de nada. E para finalizar, Deuteronômio 4:23. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem
da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. Existem ainda muitas outras passagens bíblicas onde Deus proíbe que tenhamos imagens. Muitas outras. Portanto, não corra o risco de perder sua salvação por causa de ensinamentos mentirosos, dando crédito a ensinamentos falsos, a heresias. Seja luz. Sabe, examinem as Escrituras. As pessoas conversam sobre tantos assuntos, sobre futebol, sobre novela, conversam sobre mulheres, homens, conversam sobre roupas, cabelo, conversem também sobre a palavra de Deus. Meditem nela. E aqueles ensinamentos que vocês virem que não condizem com o que está escrito na Bíblia, questionem, chame o pregador e com respeito e mostre para ele, olha, quanto a esse ensinamento que o Senhor deu, que a palavra de Deus diz dessa maneira. Por favor, me explica isso melhor. Sabe? Seja luz aí onde você está. Seja um verdadeiro homem e mulher de Deus. Não se acovarde como muitos têm feito.